Amém, glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor? É bom, não é? Amém. Você pode se colocar em pé por um instante? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 11. Lucas 11, versículo 33 até o 36. Todos abriram? Só não abriu meus programas aqui, gente. O resto abriu tudo. Aqui vai dar. Amém. A palavra do Senhor diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém? Amém. Senhor, nós damos graças pela Tua palavra, Senhor, e pedimos que nessa noite ela seja vivificada em nosso coração, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso entendimento, Senhor, seja revestido com aquilo que vem do alto, Pai, e que possamos compreender as profundezas que estão em Ti, Senhor, os mistérios, Senhor, as revelações que há na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar? Glória a Deus. Nós temos entendido que a santificação na nossa vida começa pelos nossos sentidos naturais, né? A gente tem uma tendência a dividir entre natural e espiritual, quando nós devíamos entender que nós somos todos espirituais, né? Nós temos um corpo carnal e palpável, mas nós somos seres celestiais, revestidos com uma habitação espiritual, algo que vem do Senhor, amém? Então nós temos que parar de fazer essa distinção entre o natural e o espiritual, e nós temos que entender que o seu olho, que o seu ouvido, que a sua boca, né, que o seu corpo chamado natural, ele pode contaminar também o espiritual. E ao contrário também é verdadeiro. Se você santifica, né, todas as suas entradas, todas as suas conexões, vamos dizer assim, você também estará se limpando de tudo aquilo que entra, né? De tudo aquilo que pode te contaminar a sua mente, o seu coração. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Ela nos ensina que, lá em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo está falando do nosso intelecto, das nossas emoções. Acima de tudo, guarde a sua alma, guarde a sua inteligência, guarde o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, que como o pastor Mazarim começou aqui falando, às vezes a nossa alma grita e ela quer comandar tudo. E a palavra do Senhor nos ensina, olha, guarda o teu coração, porque é dele que procedem todas as fontes da sua vida. Se ele for curado, tudo vai ser curado. Se ele for sábio, tudo vai ser sábio, né? E ilustra com o coração, que a gente já visualiza esse coração aqui, né? Mas a Bíblia está falando das suas emoções, do seu intelecto, da sua alma. É disso que a palavra do Senhor está falando. Então ela está dizendo, olha, cuida disso, porque é daí que vem as fontes da sua vida. Se você tiver isso tudo sarado, você vai bem. Mas a Bíblia também ensina a guardar outro órgão, além do coração, ele ensina a guardar a língua. E a Bíblia diz lá em Tiago 3, 5 a 8, diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede
como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha o que a palavra nos diz a respeito da língua. Esse órgãozinho tão pequenininho, mas que pode incendiar tudo. A Bíblia diz que ela pode contaminar o corpo todo. Mas eu comecei falando da mente, do coração, da língua. Mas como você viu, a gente leu em Lucas sobre os olhos. E hoje nós vamos falar sobre os olhos. Essa palavra o Senhor me deu há bastante tempo atrás. Em 2013, quando a igreja ainda estava lá na minha casa, quando ainda não era igreja. Era só um grupo de irmãos que se reuniam para estudar a palavra do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra e eu e o Jair, nós temos conversado a respeito desse culto de quarta. E a gente quer aproveitar essa oportunidade para ministrar aquilo que foi essência para nós lá atrás. Amém? Então essa é uma palavra de cura. É uma palavra muito prática. É uma palavra, assim, para trazer, assim, com uma ilustração, vamos dizer assim, algo que acontece na nossa alma, através dos nossos olhos, para que você entenda que muitas vezes dirige a sua vida, né? A nossa alma, quando ela não é curada, ela fica aqui como um filtro na nossa visão. E tudo que a gente enxerga por esse filtro da alma doente. E toda mensagem que você recebe, todas as situações do seu dia a dia, elas são filtradas por aquela enfermidade e elas influenciam diretamente nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas emoções, naquilo que você acredita. E a Bíblia diz que os olhos são como a candeia do nosso corpo. Alguns dizem que os olhos são a janela da alma. É por aqui que tudo entra. Porque é aqui o seu contato, né, de visualização. É aqui que as coisas tomam formas para você. Então, os olhos são como uma janela da alma, por onde tudo entra. E a Bíblia diz que a candeia ela é colocada num lugar propício, para que possa iluminar todo o corpo. E o Senhor escolheu bem aqui em cima. Né? Já pensou se você enxergasse pelo pé? Ia ficar esquisito, né? Mas o Senhor colocou bem aqui em cima, para que os olhos pudessem iluminar todo o resto do corpo. Para que a luz entrasse por cima e iluminasse todo o seu corpo. E é isso que diz a Bíblia. Diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, também todo o seu corpo será afetado por esse mal. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar para que a luz que está em nós não sejam trevas. Porque algo você está recebendo. Algo está entrando pelos seus olhos. Mas você precisa cuidar para que essa luz não seja trevas. Amém? Então eu quero falar para você a respeito da sua visão. E meu pai oftalmologista está aqui. Se eu falar alguma bobeira, ele pode me corrigir. Porque eu quero falar das doenças da visão. Para que você entenda o que às vezes acontece com o seu olhar humano. E a primeira doença da visão é a miopia. Alguém aqui tem miopia? Então você vai entender o que eu estou falando. Miopia é uma pessoa, que ela não é uma pessoa, né? Miopia é a doença de uma pessoa que não consegue enxergar de longe, mas ela pode ver de perto. Muitas vezes nós somos assim. Tudo é claro no dia de hoje. Tudo que acontece aqui, você acredita, você confia. Mas sabe aquela pessoa que não consegue visualizar o futuro? Essa é uma pessoa míope na sua alma. Uma pessoa que não consegue sonhar. Uma pessoa que não consegue olhar lá longe. Esse é o míope. Aqui perto ele está enxergando. Agora, se você vem de lá de longe, ele já não te reconhece. É ou não é?
aquelas pessoas míopes também passam muito por antipáticas, né? Porque alguém está passando do outro lado da rua, dá um tchau, e a pessoa não vê, e daí não cumprimenta, não retribui aquele tchau, e ela passa por antipática. Mas é que, na verdade, ela não está enxergando de longe. E muitas vezes a nossa alma ferida, ela é assim. Você até consegue viver o seu dia de hoje, aquela vidinha assim, basta cada dia o seu mal, e aquilo que está ao seu alcance, você está vendo e está administrando, mas você não consegue colocar os seus olhos adiante. Você não consegue mais crer nas promessas que ainda vão se cumprir. Você não consegue mais sonhar e ter alvos e planos lá para o seu futuro. Você só enxerga aqui o que está pertinho. E você não consegue desfrutar de coisas, de revelações, de sonhos que o Senhor quer te dar. Porque a sua visão está limitada. A sua visão está doente por causa de feridas da sua alma. Então daí você já nem tenta mais enxergar. E o engraçado da pessoa que tem problema de visão é que assim, tá aqui, né? Vamos supor. É que a gente podia, hoje deu um problema no telão, desculpem, viu, gente? Senão eu podia mostrar para vocês. Mas um míope, por exemplo, vamos supor que tivesse escrito uma frase ali, Deus é fiel. E eu estou mostrando, olha, ali está escrito Deus é fiel. Todo mundo que tem uma visão saudável consegue enxergar o que está escrito ali. Mas o míope, mesmo estando escrito ali, ele não vai ver. E às vezes você, nós somos assim. Está ali, está todo mundo vendo, todo mundo consegue enxergar. Mas você, por causa das feridas, por causa da sua visão distorcida, você não consegue ver aquilo que já está lá. Porque você muitas vezes é um míope na sua alma, nos seus olhos, na janela da sua alma existe uma miopia. Outra doença, a hipermetropia. Se você não conhecia de olho, hoje você vai conhecer. Eu não vou perguntar para ele se está certo, senão ele vai me corrigir de um monte de coisa. Vamos assim mesmo, tá? A hipermetropia é o contrário. A pessoa consegue ver muito bem de longe, mas ela não enxerga nada de perto. Eu não sei se você conhece gente assim, mas tem gente que parece que ele não vive aqui. Ele vive só lá na frente. Ele parece que está aqui cheio de coisa para ele resolver, aquela confusão, cheio de problema para administrar, mas ele está sonhando com um projeto de daqui 10 anos e ele gasta toda a energia dele botando... É algo como se fosse assim, algo utópico que ele coloca lá. Para ele perder o tempo dele, para ele não olhar aqui no problema de hoje, ele se volta para outras coisas. E a Bíblia fala que aquele que fica olhando a nuvem, o vento e não planta, não vai colher. Então nós temos que ter os olhos saudáveis para enxergar lá longe, mas também para enxergar aqui perto. Então não adianta você querer se iludir, ficar colocando alvos e metas e ficar... sabe assim, aquela pessoa que... Como é que eu poderia exemplificar? Mas ela não conquistou nem... Vamos falar assim em termos práticos. Ela não comprou nem uma Caloi 10 e só fica planejando uma Ferrari. Uma coisa assim, sabe? A pessoa, ela não vive na realidade dela. E às vezes ela faz isso que é para fugir mesmo deste lugar. Que é para não ter que lidar mesmo com essas situações. Então ela só enxerga lá longe. O hoje aqui está pegando fogo. A casa está acabando. A família está destruída. A vida espiritual está fria, está morna, está tudo por água abaixo. Mas ela está lá, ocupando a mente dela com um projeto que talvez nunca se realize. Que ela idealizou na cabeça dela. E ela perde e gasta todo o seu tempo com isso. Essa é uma pessoa que tem uma hipermetropia. Ela só enxerga de longe, mas não enxerga nada de perto. O Senhor quer nos dar olhos saudáveis nessa noite, amém? Para que a gente tenha uma fé que alcance lá na frente, mas que a gente saiba lidar com as situações do dia a dia, para que a gente saiba plantar hoje para colher amanhã. O Senhor quer curar a nossa visão, porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos forem saudáveis, você vai olhar a situação ao teu redor e ela não vai estar mais influenciada pelas doenças da sua visão. Elas vão entrar com luz, elas vão entrar pela verdade da palavra de Deus. Amém? É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Aí tem também o astigmatismo. Alguém aqui? Astigmatismo?
Esse é complicado, porque daí a pessoa não enxerga nem de perto e nem de longe. Só no natural, né, Cunha? Só nesses olhinhos que é a terra de comer. A pessoa não enxerga nem de perto, nem de longe. E eu estou usando algo assim prático para mostrar para vocês o que às vezes acontece na nossa alma, tá? Não estou falando que as pessoas que têm astigmatismo são assim, não é. Mas pessoas que não conseguem ter uma visão sarada e curada das coisas, elas não conseguem nem crer por hoje e nem crer pelo amanhã. Ela perdeu sua fé, ela perdeu a visão. Ou ainda ela tem fé, mas ela vê tudo distorcido, vê tudo atrapalhado, vê tudo borrado. Está todo mundo dizendo, olha, não é assim, presta atenção, você entendeu errado. Não foi isso que aconteceu. Mas a pessoa, não, é isso, eu tenho certeza. E ela tem aquelas convicções dela e não tem quem tira aquela teimosia. E a pessoa não consegue enxergar nem o que está acontecendo hoje, não consegue nem botar os olhos dela no amanhã. Eu sei que ela enxerga tudo borrado. Ela precisa de cura na sua visão, porque tudo está passando pelo filtro da sua alma doente. E qualquer cara feia, às vezes o irmão estava ali com uma dor, passou, fez uma careta, ela já acha, é para mim essa careta. Tenho certeza que ele não gosta de mim. Ou então, o irmão citou não sei o que, está pregando isso aí para mim, tenho certeza. Porque eu falei aquele dia tal coisa, agora já está aproveitando a oportunidade. É assim, a pessoa que tem uma visão doente, ela acha que o mundo conspira contra ela. Ela acha que está todo mundo contra ela. E tudo que ela recebe é distorcido. Toda a imagem que ela recebe vem distorcida. Ela tem um astigmatismo na sua visão almática. E ela não vê nada. Nem de perto, nem de longe. Tem mais doença, gente. Tem a presbiopia. Quem tem mais de 40 não precisa levantar a mão. Mas a presbiopia é a famosa vista cansada. A presbiopia é algo que com o tempo vai se perdendo. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Principalmente na nossa vida ministerial. Porque a gente vai levando desgastes, a gente vai sofrendo com o tempo. E daí aquilo que você já enxergava com clareza, agora você já não enxerga mais. Aquilo que era aquela visão clara do início, do começo, da juventude, né, dos primeiros anos, da força, aquilo tudo agora já está ficando meio embaçadinho. E você já perdeu a esperança, já perdeu a graça, já perdeu o gosto, porque já não vê direito, já não enxerga. É algo que o tempo vem desgastando, as situações do dia a dia, as coisas que você vem sofrendo. Vem desgastando, e você vem perdendo a visão, aqueles sonhos que o Senhor colocou no seu coração, aquelas promessas que um dia Ele declarou pela sua vida, elas vão começando a ficar borradinhas, e você vai esticando o braço, daí vai ficando longe, e você já não consegue ver, você já não consegue mais visualizar com os olhos da fé, você não consegue, porque o cansaço, o desgaste tirou sua visão. Tem também a catarata. Catarata ela pode vir por traumas, por traumatismo, por uma batida, por ferimentos. Algo que causou em você, algo que alguém te feriu, algo que alguém te machucou. E daí a catarata, é o cristalino que deveria ser transparente, ele começa a ficar todo esbranquiçado. E daí você vê sempre com uma nuvem na frente assim, sempre com aquela mancha. E muitas vezes a nossa alma está enxergando tudo com uma catarata na frente, aquela mancha. E você tenta olhar, mas sempre vem aquela lembrança daquele desgaste. Porque a catarata também vem com um desgaste do tempo. Também vem com a idade, com o cansaço da visão, com o uso excessivo. Ou não, ou por um trauma que você sofreu. E essa visão vai ficando ali distorcida. Tudo que você enxerga com aquele vulto. E você pensa que é daquele jeito. Eu penso que uma criança, por exemplo, que nasceu com um problema de visão, e ela sempre enxerga tudo daquele jeito, eu acho que ela pensa que o mundo é daquele jeito. Porque a única imagem que ela reconhece é aquela.
A única imagem que ela sempre enxergou foi aquela. Né? Um daltônico, por exemplo, que tem problema com as cores primárias, eu sei lá que cor que ele enxerga, mas ele não enxerga a cor que a gente enxerga. Então, ele pensa sei lá, que o azul é um azul, mas não é o nosso azul que a gente enxerga. É cinza. E você fala para ele, isso aqui é azul, mas ele está recebendo um cinza. E o cinza, para a gente, eu sei lá, eu sei que eles não enxergam as cores direito, mas ele pensa que aquilo lá é o azul dele, porque a única imagem que ele recebeu foi aquele cinza, mas na verdade é azul. E muitas vezes você está assim, carregando coisas dentro do seu interior, e você está olhando para as situações, e tem lá uma blusa azul, mas a imagem que você recebe é de uma blusa cinza. Mas a blusa não é cinza, a blusa é azul. Só que a sua visão é que precisa ser curada. O Senhor quer curar a nossa visão, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Amém? É isso que Ele quer fazer, Ele quer corrigir, Ele quer tirar essas doenças da nossa alma, Ele quer que você enxergue de perto, Ele quer que você enxergue de longe, Ele quer que toda catarata seja retirada, Ele quer que toda vista cansada seja renovada, Ele quer que você enxergue com os olhos da fé, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa se você foi ferido, não importa se o tempo passou, Ele é fiel para cumprir, amém? E o Senhor quer curar a sua visão. Aí tem uma que é séria, gente, que é a cegueira. Essa pessoa não enxerga nada, está perdidinha da Silva. Não vê mais nada. Se não é alguém pegando ela pela mão, vem cá, meu filho. Vem cá, aqui. Senta aqui. Agora levanta. Vem cá. Muitos estão assim, já estão cegos. Já não conseguem mais ver, já não conseguem mais crer, já não conseguem mais enxergar. Já perdeu as esperanças. Estão entregues. O Senhor quer nos curar nessa noite, amém? E o meu desejo é que essa palavra fique gravada no seu coração, de uma forma muito clara, no seu dia a dia, quando você estiver lidando com as coisas, quando você ouvir falar da miopia, você, opa, será que a minha alma não está enxergando meio míope? Opa, será que a minha alma não está me influenciando com o seu astigmatismo? Opa, será que essa situação que acabou de acontecer não criou aqui uma catarata na minha alma e eu não consigo mais enxergar tudo claramente? Tem um vultinho aqui na minha frente. O Senhor quer curar, para que a gente enxergue a realidade. E mais do que isso, para que a gente enxergue com os olhos que Ele tem. Com os olhos de amor. A Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E eu creio que se Ele colocar o olho dele em mim, eu também vou conseguir enxergar o coração. Eu não vou mais olhar para o hoje, a situação que a pessoa está vivendo. Eu vou conseguir, pelos olhos da fé, enxergar como ela vai estar lá na frente. Pastor Luiz que fala, que Deus falou para ele um dia, que ele orava para Deus, Deus, manda empresários para ir para a igreja. E o Senhor mandava moradores de rua. E ele falou, Deus, eu peço empresários, o Senhor manda moradores de rua. Ele fala, aí Deus falou para ele, se você não consegue enxergar neles empresários, você não está entendendo nada. Nós temos que olhar como o Senhor olha. E Ele sabe o potencial e a capacidade que um dia Ele colocou em cada um de nós. Mas nós teimamos em ficar olhando só para o externo, para a aparência, para as circunstâncias, quando a gente deveria olhar para a essência. Eu me lembro de um pregador, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu me lembro, um senhorzinho assim. E ele falou que toda vez que ele conhece um cristão, ele se curva para cumprimentar aquele cristão. Porque ele reconhece o Espírito Santo que está naquela vida. E essas semanas eu estava ouvindo, também não sei onde, gente, não, estava lendo o livro do Asaf. E ele fala que a gente é muito fácil para reconhecer que nós somos templos do Espírito Santo. Mas a gente muitas vezes não consegue olhar para o nosso irmão e reconhecer que ele é templo do Espírito Santo. Então você se cuida, você se santifica, você faz tudo na sua vida porque você tem consciência de que você é templo do Espírito Santo. Mas você não tem problema em olhar para a vida do seu irmão, criticar, falar mal, acusar, julgar, sendo ele também
templo do Espírito Santo. Então nós temos que parar de olhar com esses olhos e olhar com os olhos do Senhor, que enxerga além do que a nossa visão consegue enxergar. Amém? 1 João 2, 8 a 11 diz assim: no entanto, o que lhe escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Essa é a maior cegueira que existe, quando a gente pensa que está na luz. Mas se você não consegue amar o seu irmão, a Bíblia diz que você está nas trevas. Cuidado para que a luz que está entrando em você não seja trevas. É isso que diz em Lucas 11. E são esses sentimentos, são essas emoções que mostram se todo o nosso interior já está cheio de luz. E esse texto está dizendo que aquele que não ama o seu irmão está cego. O Senhor precisa nos consertar por dentro, nos mudar, nos curar, amém? Não só por causa do seu irmão, mas por causa de você, para que você tenha plenitude de vida. Não é por causa do seu inimigo, é por causa de você. É porque Ele quer dar vida plena para você. É você que está aqui nessa noite, então você não fica pensando no outro, você pensa só em você. E no que o Senhor quer fazer na sua visão e na sua alma nessa noite. Amém? Agora eu pergunto para você, uma pessoa com astigmatismo, com miopia, com catarata, com hipermetropia, consegue viver? Ela vive? Ou alguém morre de catarata? Alguém morre de miopia? Não, a pessoa vive. Ela vive. Consegue viver sem problema nenhum. Mas é míope. Mas tem catarata. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer que você viva, mas completamente saudável. Com a sua alma curada, com a sua visão correta, enxergando tudo o que Ele tem colocado diante dos seus olhos. Amém? Outra pergunta. Um cego precisa de mais luz? Vamos supor que a gente entre com uma pessoa cega aqui. Se eu colocar mais luz, vai resolver? Não vai resolver. Não adianta. Não adianta. O problema não está na iluminação. O problema está na visão. Então não adianta a gente querer mudar aqui. Não, precisa de mais isso. Não precisa. Precisa enxergar o que já está iluminado. A luz já veio, a Bíblia diz. A luz já veio. Quer ver? João 3, 18 a 21. Se você quiser abrir rapidinho aí. João 3, 18 a 21. 3, 18 a 21. Falei muito rápido, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A luz já veio. Jesus é a luz. Não precisa iluminar mais. O que precisa é a cegueira ser curada. É a miopia, é o astigmatismo. São as feridas serem curadas. É isso que nós precisamos. Para que a gente receba a luz. E todo o nosso corpo seja iluminado. Se os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo será cheio de trevas. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, às vezes, você tem enxergado as situações. Ai, tá tudo ruim, tá tudo...
às vezes são as trevas que tomaram conta dos seus olhos. E as pessoas tentam te falar o contrário, as pessoas tentam te mostrar, mas como um míope que você indica uma placa lá longe, ele não consegue ver, você também não consegue enxergar. Não adianta iluminar mais, não adianta falar que está lá. Não, o que precisa é cura. A luz já veio. O que nós precisamos é colocar toda a nossa vida nessa luz. E muitas vezes a gente não faz isso. Ali está dizendo que é por medo de que as nossas obras sejam reveladas. Escancara tudo, meu irmão. Confessa, deixa, abandona para que você receba. Levanta, refugia, porque já brilha a sua luz, diz a palavra do Senhor. A glória do Senhor raia sobre ti. Deixa mesmo essa luz iluminar. Eleva os seus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro. Coloca os seus olhos no autor e consumador da sua fé, para que você seja iluminado. A Bíblia diz: olhai para mim e sereis iluminados. O Senhor quer trazer luz nessa noite, amém? E Ele quer que a nossa visão seja curada completamente. E que você enxergue assim como o Senhor vê. Que você olhe para as pessoas, que você olhe para a sua família, que você olhe para a sua casa e você enxergue a realidade da palavra de Deus, que você enxergue se existem motivos para oração, que você ore, se existem motivos para serem curados, que você clame por cura, se existem motivos que o Senhor precisa suprir, que haja provisão do Senhor, mas que você enxergue a realidade. Porque às vezes o Senhor tem dado muito, mas os seus olhos de ingratidão não conseguem enxergar as bênçãos do Senhor. Às vezes o Senhor tem operado as maravilhas, mas a sua cegueira não te deixa ver, porque tudo tem que estar sempre ruim. O Senhor quer que você enxergue a realidade, a luz da palavra de Deus. Amém? O Senhor quer curar, quer nos dar olhos saudáveis, quer nos dar olhos de amor, para que nós possamos olhar para Ele. E olhar para os nossos irmãos, sem doenças, sem filtros da alma, sem deixar nos contaminar pelas trevas, trazendo tudo para a luz, trazendo tudo para a presença de Deus, expondo diante dEle, falando: Senhor, esquadrinha meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, para que você possa enxergar o hoje, para que você possa enxergar o amanhã, para que você possa enxergar quem está perto, quem está longe, para que você possa enxergar o que o Senhor clama para essa geração e também pelos olhos da fé profetizar o que o Senhor quer para os dias futuros. Você precisa de olhos saudáveis para enxergar os planos do Senhor para a sua vida. Amém? Você precisa sempre se lembrar que o Senhor só tem planos eternos. O Senhor só tem planos eternos. Então não perca tempo olhando igual galinha, dizem, né? Que só olha aqui. Não. Você vai olhar para o hoje, mas também vai olhar para o amanhã. Vai olhar para o futuro. Para a promessa. Para aquilo que Deus tem. Amém? Aleluia! Você pode se colocar em pé? E nós vamos cantar que nós só queremos ver o Senhor. Mas antes você vai colocar as mãos aí sobre os seus olhos. E você vai clamar por cura. Fala: Senhor, purifica a janela da minha alma. Senhor, as entradas do meu coração, as entradas da minha visão, Senhor, purifica, cura. Tira, Pai, nessa noite dos nossos olhos toda doença, toda enfermidade. Senhor, tudo aquilo que atrapalha enxergarmos os Teus planos e os Teus propósitos. Tudo aquilo que rouba a esperança. Tudo aquilo que tira a fé, que traz incredulidade. Senhor, arranca dos nossos olhos. Arranca do nosso interior, ó Pai. Senhor, nos dá olhos que possam enxergar segundo o Senhor vê. A olharmos para os nossos irmãos, Senhor. A olharmos para as situações, Senhor. Possamos contemplar a luz da Tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que a Bíblia diz que a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Por isso queremos ser iluminados por ela, guiados por ela, enxergando a realidade e não mais as distorções que a nossa alma proporciona, não mais os filtros de enfermidade que estão diante dos nossos olhos, influenciando os nossos pensamentos, as nossas reações, os nossos sentimentos. Cura, Senhor, a entrada, Senhor, da nossa alma.
Cura as janelas, cura as candeias do nosso corpo, Pai. Senhor, nos dá candeias que vão trazer da Tua luz. Senhor, coloca bem no alto mesmo, Pai. Deus, sobre a nossa cabeça, a Tua luz, Senhor, para que sejamos iluminados, para que do alto sejamos revestidos, para que tudo que há trevas ainda seja dissipada, como diz a Tua palavra, Senhor, e que haja cura, que haja transformação nessa noite. E nós declaramos, Pai, que queremos colocar os nossos olhos no Senhor, olhando somente para Ti, o autor e o consumador da nossa fé, o nosso único Redentor e Salvador, porque sabemos que só em Ti temos esperança, só em Ti temos vida eterna, só em Ti temos plenitude de vida e vida em abundância, Pai. Por isso nós declaramos que nós queremos ver mesmo o Senhor, ó Pai, e colocar os nossos olhos em Ti, Jesus, em nome de Jesus.